Shalom, Chaveirim, que Deus, que o Eterno, abençoe a todos grandemente pelo poder do nome do Yeshua HaMashiach. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, ouvinte, aonde vai assistir esse vídeo aqui, eu quero trazer um conteúdo judaico aqui e é uma fonte para o teu crescimento espiritual. Como é que nós conhecemos uma pessoa que aceitou a crença judaica? Como é que uma pessoa se converte ao judaísmo? Como é que nós enxergamos que aquela pessoa, ela realmente, ela segue uma linha, um padrão judaizante, melhor falando, perdão. Como é que nós enxergamos que essa pessoa crê e acredita nessa linha, nesse raciocínio, nessa linha de pensamento? Então nós vamos falar mais ou menos de 13 princípios da fé. Então esses princípios que que nós vamos ver que um judeu, né, que um judeu, um rabino, o Rabban, ele pensava e ele acreditava que a pessoa mais ou menos para se converter ao judaísmo, para crer no Eterno, no Yeshua, no Messias, dentro de uma visão judaica, ela tem que ter mais ou menos alguns requisitos. E eu quero falar aqui, conforme está escrito em 13 princípios da fé. Ou seja, eu quero falar aqui em alguns requisitos mínimos para uma crença judaica. Vamos lá. Então nós vamos ver aqui que um dos primeiros princípios judaico, ou dentro do judaísmo, um dos primeiros princípios é: o Eterno existe, ou seja, Deus, ele existe. Então, um dos princípios que nós cremos e acreditamos aqui é que a Torá, é que a Bíblia, ela vai mostrar, ela vai comprovar a existência do Eterno. Então, um dos princípios dos princípios da nossa crença em uma linha judaica é porque todo judeu crê e acredita que o Eterno, ele existe. E a Bíblia também, a Torá, ela vai mostrar algumas coisas sobre a sua existência. Quando nós pegamos a Bíblia, livro do Gênesis, do capítulo de número 1 e do versículo 1, no início, Elohim criou os Shamaim e Aeretes. Então perceba que no princípio nós já vamos ver uma existência do Eterno. Então desde o princípio nós já vamos ver a sua existência sendo descrita aqui no texto sagrado. Então a Bíblia, ela vai dar alguma descrição sobre o Eterno. Então, o primeiro princípio de uma fé judaica é crer e acreditar que o Eterno ele existe. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem emunar é impossível agradar Elohim, porque é necessário que aquele se aproxima de Elohim creia que ele existe. Olha o que é que diz o texto aqui. E quando nós pegamos João, capítulo 20, versículo 29, nós vamos ver também alguma coisa sobre Deus. E você vai ver a existência. O Eterno, ele se revela também através da natureza. Vamos ter respaldo bíblico, como no livro de João, capítulo 4, versículo 24, livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17,
2 Samuel capítulo 7, versículo 22, e alguns outros textos que comprova a sua existência, como também o seu caráter. Atos 17, 31 diz que ele é justo. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5 diz que ele é amoroso. João 14, 6 diz que ele é verdadeiro. E 1 João 1, 5 diz que ele é santo. E 2 Coríntios 1, 3 diz que ele mostra compaixão, né? E outros textos que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Então, esse é o primeiro princípio de uma fé judaica, que todo judeu que crê no Senhor, que acredita na sua existência, ele defende esta posição. O segundo princípio de uma fé para nós se converter ao judaísmo, ou para nós crer e acreditar, quais são aquelas pessoas que seguem e crê dentro de uma fé judaica? O segundo princípio é crer e acreditar que o Eterno, ele é o único. Não existe outro Deus além do Eterno. Não tem. Ele é único. Então Deus é um. Nós cremos e acreditamos que Deus é um. Então nós cremos no monoteísmo. A palavra monoteísmo, ela vem de duas palavras. Mono, que quer dizer um, e teísmo, crença, né, no Eterno. Então nós cremos, todo judeu que é convertido ao Eterno, que crê no Messias, ele acredita e crê no monoteísmo. Lembrando que monoteísmo é diferente de enoteísmo. Perceba que a palavra enoteísmo, né, é diferente de monoteísmo. Então são duas palavras diferentes. Por exemplo, o enoteísmo, o qual é a crença que ele crê e acredita em vários deuses, como um Deus supremo acima deles. Ele crê em vários deuses. Também quando nós olhamos a posição do politeísmo, a qual a crença é na existência de mais de um Deus. Então há vários argumentos. O monoteísmo, que nós falamos, né, que nós tivemos a revelação pela Bíblia Sagrada, nós acreditamos e cremos em um único Deus. E nós que acreditamos que Deus é um, é único, Deus que pode receber toda a nossa adoração, nós temos como base Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Malaquias 2, 10, 1 Coríntios 8, 6, Efésios 4, 6 e 1 Timóteo 2, 5, que você na sua casa, você pode estar lendo, meditando, e você vai ver que apenas existe um só Deus. E o terceiro princípio da nossa fé, da nossa crença, dentro de uma visão judaica, é que nós cremos e acreditamos que Deus, ele é um Deus incorpóreo, ou seja, ele não tem corpo, ele não possui uma matéria. Então muitos querem humanizar Deus, porém não consegue. Por quê? Porque alguns textos que nós vemos, como quando nós pegamos alguns textos, por exemplo, um dos textos que está na Torá, o livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 19 ao 23. Quando nós pegamos outro texto de base, como Isaías capítulo 6, versículo 2,
Colossenses, ele diz algo muito importante para nós. Colossenses capítulo 1 e do versículo 15, olha o que é que o texto diz: a qual é a imagem de Elohim invisível, o primeiro filho de toda a criação, ou seja, Yeshua, ele é a imagem do eterno, do Deus invisível. Olha que interessante. Quando nós se deparamos com João 4:24, diz que Deus, que o eterno, ele é espírito. Então, como é que Deus ele pode ter uma aparência? Qual seria a aparência de Deus? Já quem diga que Deus tem corpo, né? Como ele é, como são seus olhos, sua boca, seu nariz, seu corpo, como é que Deus é? Quem pode definir como é que Deus é? Porque ele é espírito, ele não foi visto por ninguém. É o que as escrituras ela nos mostra, e dentro do conceito judaico nós cremos e acreditamos que Deus ele é incorpóreo, ou seja, não tem corpo. Olha que interessante. Quando nós pegamos duas passagens como Ezequiel capítulo 1, versículo 26 ao 28, e Apocalipse capítulo 1, versículo 14 ao 16, nós vamos ver algo importante, mas só que o texto ele não está falando claramente. O texto diz mais ou menos assim, que tal aparência como arco-íris, começa a falar de uma aparência, aí fala que a parte de cima que parecia ser uma cintura dele, a parte de baixo metal brilhante como que cheio de fogo. Então assim, perceba que não tem uma clareza sobre essa questão. Então aqui nós entendemos e acreditamos que é uma linguagem figurada. Olha só. Então, em nenhum momento as escrituras, em nenhum momento o texto, ele está mostrando como Deus, ele é a forma que o eterno, ele é. Não. O texto diz, parecia ser, parecia. Olha só. Então, você vai ver que essa era a aparência da figura da glória do eterno. E não dele como ele é. Então é da glória, vamos dizer, de Adonai. Quando vim proster-me o rosto, olha só que o texto diz, e se dobrou, e a voz que estava falando, olha só, aí diz mais ou menos, aparecia, então aparência, uma visão. Por quê? Porque quando nós pegamos no livro de Colossenses, capítulo 1 e do versículo 15, diz que Yeshua, a qual é a imagem de Elohim, invisível, o primeiro filho de toda a criação, ou seja, Deus, ele é invisível. E a imagem perfeita é Yeshua. Aí nós vamos ver, como nós já vimos aqui, alguns textos aqui, que Deus, o Eterno, não foi visto por ninguém. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. Olha só que texto importante. Então Deus, ele é incorpóreo. E nós vamos ver também, dando continuidade aqui aos princípios da fé judaica acerca do Eterno, o quarto princípio da nossa fé é que nós cremos e acreditamos que o Eterno, que Deus, ele é eterno. Então ele é eterno. A palavra eterno do latim, ela vai dar uma indicação mais ou menos para nós saber, quer dizer que ele não tem começo e não tem fim. Não tem começo e não tem fim. Olha só. Então ele é eterno. Ele é o Criador de tudo. Ele que fez tudo. Ele é o dono de tudo. Todas as coisas Deus, ele criou. Então a eternidade existe nele. Então ele não precisou ter um nascimento igual a nós, ou até mesmo igual Yeshua.
né? Mas a eternidade faz parte do seu atributo. Então, esse nome é aplicado para Deus. Como nós abrimos em Gênesis capítulo 21, versículo 33, capítulo 33, verso 27, Salmo 41 ao 13, Salmo do 90 ao 2, e também nós encontramos essas evidências sobre o Eterno. O quinto princípio de uma fé judaica, o quinto princípio, nós acreditamos que a oração deve ser dirigida somente ao Eterno e nenhum a outro. Então toda oração seja dada somente a Deus. Quando nós falamos de oração, também eu já quero aproveitar esse momento. Quero aproveitar esse momento aqui também, dentro de uma visão judaica, toda oração, nós podemos fazer uma oração em nome de Yeshua, com questão de respeito, de reverência. Podemos atribuir como questão de respeito, de reverência ao Yeshua, né? Que a Bíblia diz que ele foi o único homem que não teve nenhum pecado entre si. Paulo vai dizer isso. Mas quando se fala de oração, quando se fala de adoração somente ao Eterno, nós podemos adorar. Cremos e acreditamos no enviado de Deus, no Messias, no Yeshua. Cremos e acreditamos no seu nascimento, na sua existência e tudo aquilo que ele fez. Mas oração ao nome do Eterno, adoração ao nome do Eterno. Isso nós cremos e acreditamos dentro de uma crença judaica. Outra coisa importante aqui, para nós não prolongar muito o vídeo, para nós não deixar o vídeo muito longo, vamos rápido dar continuidade a esse estudo. Então a sexta linha daquilo que nós acreditamos, o sexto princípio daquilo que dentro de uma fé judaica nós acreditamos, é que as palavras dos profetas são verdadeiras. Então, dentro de uma visão judaica, ninguém menospreza a profecia, ninguém menospreza profetas, homens enviados por Deus, ninguém despreza. Então, nós acreditamos dentro de uma linha nos profetas, como nós conhecemos dentro de uma visão teológica, que dos profetas maiores como profetas menores, nós cremos e acreditamos nas suas escritas, nos seus atos, nos acontecimentos que aconteceram. O sétimo princípio de uma linha, de uma fé aqui, de um princípio aqui que nós encontramos em sétimo, é que nós cremos, todo judeu acredita que as profecias de Moisés são verdadeiras, e Moisés foi o maior dos profetas, porque até o texto da Bíblia vai dizer isso. Então nós cremos também nas profecias vinda de Deus, proferindo a boca de Moisés, Moshe, nós acreditamos também. E o oitavo princípio da nossa fé judaica, é porque nós cremos e acreditamos que a Torá escrita, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Nós acreditamos na Torá escrita, acreditamos também na Torá oral, que é nos ensinamentos, agora que está no Talmud,
E também acreditamos em outros escritos que foram dados a Moshe, ou seja, a Moisés. Então nós cremos e acreditamos nessa linha de raciocínio. O outro princípio da nossa fé judaico aqui, dentro do judaísmo, é que não haverá outra Torá. Então todos judeu que crê e acredita no Eterno, ele valoriza a Torá. Ele valoriza aquilo que foi dado para Moisés passar para o povo, os ensinos, eles valorizam. Até então, hoje em dia, tem muitas pessoas que desprezam. Então, infelizmente, hoje em dia, tem pessoas que desprezam a Torá. Esse é o nono princípio de uma fé judaica. Tem pessoas que desprezam a Torá, ou seja, tem pessoas que, pastores, pregadores, que só pregam, só diz, eu só prego um Novo Testamento, válido para mim é um novo, como querem colocar e querem falar que Jesus veio para abolir, mas Jesus não aboliu nada. Então, se alguém estiver menosprezando a Torá, desprezando a Torá, trocando, colocando outro assunto, ou não querendo usar como de ensino a Torá, meu amigo, você pode correr dessa pessoa, porque essa pessoa não tem coisas boas para te dar. Até então, aqueles que diz que agora nós temos que pregar um Novo Testamento, não tem como comprovar que Jesus, ele apenas citava o Novo Testamento porque no tempo ainda não era formado. Então já começa por aí a bagunça. Então não há outra Torá, não tem outra Torá a não ser aquilo que está escrito. Então, o décimo princípio de uma fé judaica, o décimo princípio é que Deus conhece os pensamentos e as ações dos homens. Então, Deus, ele conhece tudo. Deus, ele conhece a vida de todos. Ele já sabe o amanhã, ele já sabe o que é que vai acontecer futuramente, né? Deus é conhecedor de todas as coisas. E também o décimo primeiro princípio de uma fé judaica, de alguém que se converteu ao judaísmo, é acredita e crê que Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Então Deus, ele tem recompensa para aquele que é bom. É por isso que no livro de Apocalipse diz: guarda, conserva o que tem, né? Conserva o que tem. Por quê? Porque Deus tem coroa. Deus tem coroa, Deus tem prêmio, vamos dizer, Deus tem algo separado, preparado para aquelas pessoas que ele levar, arrebatar. Então isso aqui é muito importante. É por isso que nós temos que guardar, conservar o que nós temos, para que ninguém tome ou roube a nossa coroa, né? Então, vamos lá. No décimo segundo princípio da nossa fé judaica é que o Messias virá. Então, o Messias, ele virá. Então, todo judeu acredita que o Messias, o enviado do Eterno, o enviado do Senhor, ele vem buscar o seu povo, tirar o povo deste mundo, desta servidão, dessa escravidão. O Eterno vem arrebatar, os mortos vão ressuscitar, que esses mortos aqui, ele se baseia também no 13º princípio da fé judaica, porque todo judeu acredita também. Então todo judeu crê e acredita também que os mortos serão ressuscitados. Então é um respaldo bíblico, é uma passagem bíblica que os mortos ressuscitarão primeiro, vão ser ressuscitados dentro de uma fé, dentro do judaísmo também crê e acredita nessa posição. Então eu quero terminar dizendo, se você faz conforme está
foi tudo falado, citado aqui, se você cumpre cada uma dessas coisas aqui, você também está dentro do requisito de uma fé, de uma crença judaica. Então isso é importante. Então, se você crê e acredita dentro desses 13 princípios, é porque você está conhecendo cada dia e ficando cada dia mais esperto, mais inteligente naquilo que se trata de ensino, de estudo, de princípio. Então isso é bom. Então aqui está a base de uma fé judaica. Aqui está uma base de alguém que crê e acredita no eterno. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.